Olá, meu nome é Márcia Barros, sou psicóloga clínica e esse é mais um Cognitivamente. Oi, gente, hoje eu vim falar de um tema bem delicado, porém é um tema necessário que acomete bastante os brasileiros. Eu vou falar sobre a doença de Alzheimer. Vou falar de ações de enfrentamento para o tratamento na doença de Alzheimer. Eu vou falar sobre a reabilitação neuropsicológica, um pouco sobre a avaliação neuropsicológica e sobre família, sobre como a família pode dar suporte para o idoso nesse momento, que começa a ter os sintomas de Alzheimer, e essas ações de enfrentamento, o que a gente pode fazer para melhorar a qualidade de vida da pessoa que é acometida com essa doença. Então, estudos na literatura científica brasileira apontam que entre 5,1% e 19% da população acima dos 60 anos tem prevalência em desenvolver Alzheimer. A maior parte dos pacientes com demência está em países em desenvolvimento em que as condições de saúde são mais precárias, bem como também o nível educacional. A baixa escolaridade é um fator de risco para o desenvolvimento do Alzheimer. Geralmente são os familiares que percebem esse tipo de déficit que vai acontecendo com a pessoa que vai desenvolvendo Alzheimer. E a principal área que é afetada é a memória. Então, às vezes, muitos familiares confundem essa falta de memória como um processo natural do idoso, né, do envelhecimento. E esse é um fator também de risco para a pessoa não procurar ajuda. Então, o idoso, às vezes, vai ficando com esses sintomas, eles são silenciosos, a memória vai sendo mais prejudicada, as pessoas confundem isso como algo natural, que é coisa de, entre aspas, coisa de velho, e a pessoa vai ficando com uma baixa qualidade de vida até a doença ter mais progressão. E é esse que é um fator muito importante para ser observado quando as falhas de memória já começam a acontecer. Então, realmente aí é o momento de procurar ajuda já no começo. Que quanto mais cedo tratar o Alzheimer, melhor vai ser o desenvolvimento para essas estruturas da memória não se perderem e não se deteriorarem. O mais comum, quando a pessoa é levada a um médico, pode ser um neurologista, um psiquiatra, um geriatra também, pode-se pedir exames de neuroimagem, geralmente esses exames são os mais pedidos, e ressonância magnética. Então, já nesses exames já aparece atrofia nas regiões temporais mediais e nos hipocampos. Então, fica bem claro que a lesão causada pelo Alzheimer já está começando a acontecer. No começo da doença, observe-se que existe um comprometimento na memória recente, que a gente chama de memória episódica. E a memória remota, ela permanece relativamente intacta. Então, esses primeiros movimentos é bom as pessoas, principalmente os familiares que estão mais próximos, começarem a perceber, porque vai fazer diferença no tratamento do idoso e ele pode ter uma melhora na qualidade de vida dele se isso for observado antes. O ideal é esse paciente ser levado a posteriormente fazer uma avaliação neuropsicológica. A avaliação neuropsicológica ela é complexa, ela depende de vários fatores e ela engloba várias estratégias, só que existem alguns critérios diagnósticos que a gente pode falar aqui, assim, por alto, não é nada também específico, mas que são observados durante a avaliação. Então, geralmente, se observa déficits em 2 ou mais áreas da cognição, se observa a piora progressiva da memória, a deteriorização progressiva da linguagem e da percepção e também da atenção, prejuízos da qualidade de vida do idoso, principalmente no que diz respeito à independência dele, ele começa a ficar muito dependente para fazer atividades diárias, cotidianas, anomalia no comportamento, histórico de demência na família, comportamentos fora do comum, obsessivos e compulsivos, alterações do raciocínio e no julgamento. A avaliação visa observar o nível de comprometimento da doença, em que condição está essa pessoa, e também é levado em consideração a idade e a escolaridade dela. Então é muito importante fazer uma avaliação neuropsicológica
no caso do Alzheimer. O tratamento do Alzheimer, ele engloba 3 esferas, 3 elementos. São os fármacos, né, que são as medicações, as técnicas de reabilitação e a informação à família e aos cuidadores. É um tratamento biopsicossocial, que ele visa trazer um bem-estar psicológico ao paciente, aos familiares e também diminuir a dependência e o isolamento dessa pessoa. É necessária estratégia para fazer essas ações e psicoeducação também para a família, porque ela recebe um abalo emocional muito grande, principalmente quando o diagnóstico é dado. Os familiares têm muita dificuldade em trabalhar essa aceitação, porque é uma doença que vai trazer várias etapas e ela é neurodegenerativa, então, assim, ela vai ser por toda a vida dessa pessoa. Agora eu vou falar um pouco sobre a reabilitação neuropsicológica, que é um ponto importantíssimo no tratamento da doença de Alzheimer, e é tão importante quanto a avaliação. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela descreve a reabilitação assim: é um conjunto de medidas proativas para alcance e a manutenção de um nível de funcionamento favorável à interação de pessoas vulneráveis às deficiências. Geralmente, na reabilitação neuropsicológica, o neuropsicólogo elabora um plano terapêutico, que geralmente tem uma agenda, tem atividades diárias, tem compromissos, tem treinos cognitivos com objetivos e com metas para serem feitas, tanto para o paciente, para a pessoa que tem a doença, tanto para a família. Existe essa unidade nesse momento, todos com o mesmo objetivo: melhorar a qualidade de vida do idoso e também trazer bem-estar para a família também poder participar dessas atividades. O foco da reabilitação também é a adaptação, a reinserção social, a neuroplasticidade, a melhora cognitiva e a diminuição dos sintomas comportamentais. O paciente com Alzheimer, ele tem muitos déficits de memória, né? Que eu comecei falando sobre isso, que é o principal sintoma que é observado. Então, é bem interessante nas atividades de reabilitação fazer treinos cognitivos. Eu até falei sobre treino cognitivo no outro podcast, que eu falo sobre memória. E quem quiser dar uma olhada nesse podcast é interessante, porque ele tem a ver com o que eu estou falando agora. E o treino da memória, ele produz muitos benefícios, e principalmente quando a pessoa está ainda com um declínio leve e moderado, ela produz resultados muito promissores, porque ela melhora significativamente o funcionamento cognitivo da pessoa. É importante ressaltar que esse momento é um momento delicado, como eu falei no começo, um momento que o diagnóstico vem e a família toma o baque. Por isso que eu ressalto que é importante a família entender que ela precisa também ser cuidada. Existem grupos de apoio para o Alzheimer. Existe até uma Associação Brasileira de Alzheimer, chamada ABRAS, que o site dela é abras.org.br, é Abras com Z no final, ABRAZ. E lá tem notícias, tem orientações, tem compartilhamentos, vivência, conhecimento, né, em favor das pessoas que têm Alzheimer. Então é interessante as pessoas, os familiares principalmente, os cuidadores, se envolverem, procurarem esse tipo de conhecimento, essas bases, para poder não só ajudar a pessoa que está com a doença, mas também se ajudar. Porque o que acontece? O cuidador também pode adoecer. Então, tem muitas famílias que às vezes optam por cuidar
do idoso e ele acaba ficando muito sobrecarregado. Então, assim, existem profissionais, né, cuidadores de idosos ou enfermeiros, né? Existe uma rede de suporte que a família precisa e é natural que isso aconteça. Então, quanto mais cedo essas estruturas forem organizadas, melhor vai ser para o andamento do tratamento. Então, às vezes eu vejo famílias muito sobrecarregadas. Não, eu cuido da minha mãe, eu cuido do meu pai sozinho, eu cuido da minha irmã. E essa pessoa também precisa de cuidados, né? Eu vou focar aqui mais uma vez, que eu fico até repetitiva, mas eu vou falar sobre terapia de novo, pela milionésima vez, mas eu tenho que falar terapia individual, terapia de família, grupos de apoio, enfim, redes de suporte, porque é uma doença que traz muito conflito, que traz muita tristeza, muitas dúvidas. E não é só o médico que pode ajudar, né? Todos esses outros profissionais envolvidos, o neuropsicólogo, o geriatra, né, o terapeuta de família, ou então grupos de apoio, terapia de grupo, todas essas pessoas que estão à volta podem dar esse suporte e podem ajudar a melhorar a qualidade de vida de todos que estão envolvidos. Então, é importante a gente fazer esse levantamento para ninguém sair prejudicado, porque realmente é uma doença que exige muito, exige paciência e exige perseverança. Então é importante a gente começar a colocar isso em prática. Então, gente, a palavra-chave, palavra importante é prevenção. Quanto mais cedo o tratamento, menos vão ser os prejuízos e melhor qualidade de vida essa pessoa vai ter. Então, se você conhece alguém que está atravessando essa situação, ou um parente, ou um amigo, ou um vizinho, sim, pode passar esse podcast para essa pessoa escutar, pode indicar um médico para essa pessoa aí, ou então ela também procurar ajuda, né, indicar terapia para essa pessoa, indicar um neuropsicólogo, indicar um neurologista, enfim, a gente precisa entender que é uma doença grave, é uma doença que não tem cura, infelizmente ainda, e ela tem tratamento. Então, quanto mais cedo a gente entender que o tratamento é a melhor solução, é melhor para todo mundo, não só para nós como indivíduos, mas também como para todos que estão envolvidos em sociedade. Muito obrigada por me ouvirem, espero ter ajudado de alguma forma. Vocês podem me seguir nas minhas redes sociais, minha página é psicologamarciabarros.com.br e meu Instagram é psicologamarciabarros. Muito obrigada, até o próximo podcast. Bye, bye.